Bom dia, pessoal. Bom dia para mais uma sessão do Tech Journey. Em 5 minutinhos estaremos começando a nossa sessão de hoje. Na sessão de hoje a gente vai falar um pouco sobre o AWS Storage Gateway. Espero que todo mundo possa aproveitar. Em casos de dúvidas, podem colocar aqui no chat, que a gente vai tentar responder o máximo possível durante a sessão. O que não for possível, a gente responde vocês após a sessão. Em 5 minutinhos a gente começa, pessoal. Então, beleza, pessoal. Acho que deu tempo aí do pessoal chegar, pegar uma água, pegar um café, para começar a nossa sessão de hoje. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro Maciel, sou engenheiro de pré-vendas aqui da Telecinix para a AWS. Faço parte da equipe junto com o Vinícius e com o Felipe, que vocês acompanharam nas sessões anteriores, certo? Vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente teve até agora e dos prêmios que a gente tem sendo oferecidos, né? Essa é a quarta sessão, onde a gente vai falar sobre Hybrid Cloud, usando o recurso AWS Storage Gateway. Nós já tivemos 3 sessões anteriores, onde a gente abordou a parte de EC2 e networking, a parte de segurança e também a parte de armazenamento. Teremos mais 2 sessões nas próximas semanas, falando um pouco de banco de dados e terminando falando sobre o Elastic Disaster Recovery, certo? Lembrando para vocês, pessoal, que esse evento, o Tech Journey, oferece prêmios para os 5 primeiros colocados, para os 5 melhores colocados, né, no nosso ranking, na nossa gincana que a gente vem fazendo. Lembrando a premiação, que o primeiro ganha uma caixa de som portátil, o segundo um som de bar, terceiro um smartwatch,
o quarto e o quinto são kit casas conectadas. Então, temos ainda mais 2 sessões, ainda dá tempo de vocês participarem, concorrerem e disputarem esse prêmio, um prêmio bem legal, é uma gratificação que a gente vai estar entregando para vocês, por terem participado do evento como um todo, terem se somado a gente nessa jornada de conhecimento, de cloud, de conhecimento da AWS. Lembrando um pouquinho das regras de pontuação, né? A presença de vocês dá 10 pontos, certo? Por cada presença. Lembrando que a gente colocou ali como uma linha de corte ter a participação em 80% dos eventos, ou seja, pelo menos em 5 desses eventos, a gente conta com a presença de vocês para pontuar. A parte de credenciamento, ou seja, a cada accreditation que você faz e você comprova para a gente também dá uma pontuação com relação a isso. E aí, a gente vai enviar depois o link do formulário para vocês, onde vocês podem preencher esse formulário, colocando a acreditação que você tem, tanto a acreditação de negócio, a técnica ou a Cloud Economics, você pode adicionar e receber essa pontuação. Você tem pontos pela certificação, caso você já tenha alguma certificação da AWS, tanto a Practitioner, quanto a Associate, quanto a Professional ou Specialty. Se você tiver e anexar também no Forms, isso vale ponto para vocês. Teremos a pontuação também a cada sessão, né, dos 5 primeiros colocados no quiz, no slide que a gente faz no final de cada sessão, te dá a pontuação, e também do registro de oportunidade que você trouxer durante esse período dessas 6 semanas, dessas 6 sessões, também vai te dar ponto com relação a isso. Eu enviei o e-mail para todo mundo que participou das sessões anteriores com um passo a passo e com alguns links da onde conseguir chegar à acreditação, aonde ter as informações sobre como gerar um registro de oportunidade ou a questão também da certificação. Mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida ou alguma dificuldade de preencher o formulário, vocês podem avisar para a gente, sinalizem para a gente aqui pelo chat mesmo, que depois a gente pode entrar em contato por e-mail ou por telefone para ajudar vocês a tirar essa dúvida. Caso vocês ainda não sejam parceiro da AWS, também entrem em contato com a gente, que a gente passa para vocês todos os benefícios comerciais, todas as vantagens técnicas que você tem de fazer essa parceria TD-SYNNEX e AWS. Então, esse é o momento para juntar mais, para se aproximar mais com a AWS e começar a vender mais produtos da AWS. Como estamos até agora, né? Tivemos 3 sessões, tivemos 3 quizzes nas últimas semanas, e aí até o momento temos o Pedro Alpes, o Rafael Lage, Bruno, Luan e o Ellison no top 5. Claro, pessoal, que isso ainda é muito no começo, então isso ainda vai variar bastante, temos mais 3 quiz, tem toda a parte de acreditação e certificação que ainda vai ser computada, o registro de oportunidade que vai ser computado, então assim, isso aqui ainda está muito no início, apesar da gente já estar na 4ª sessão, e isso ainda pode variar muito. Então, assim, não achem que... Não desistam, porque ainda tem muita... Isso aqui ainda pode mudar muito nas próximas sessões. Aqui são os panelistas, né? São a equipe de pré-vendas da TD-SYNNEX, eu, Leandro Maciel. Além disso, temos aqui o Felipe Borges, que participou nas últimas sessões, e o Vinícius, que ele fez a última sessão, e hoje ele vai estar aqui respondendo qualquer dúvida que vocês tenham no chat. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vou estar aqui no chat, quem tiver alguma dúvida pode encaminhar, e também estou aqui no suporte do Leandro para qualquer outra dúvida, tá? Podem me mandar. Boa sessão para vocês. Valeu, Vini, muito obrigado. E aí, pessoal, vamos começar aqui a sessão de hoje. A sessão de hoje, como eu falei, é sobre AWS Storage Gateway. Vamos comentar sobre a oportunidade de usar um hybrid cloud, ou seja, a gente usar o recurso da AWS, mas também utilizando o nosso ambiente on-premises hoje. Nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho desse conceito de hybrid cloud e vamos falar das opções que nós temos como Storage Gateway. Começando pelo S3 File Gateway, o FSX File Gateway, Volume Gateway, Tape Gateway. Vamos fazer uma pequena demo mostrando como funciona esse recurso. E por último, a gente termina com o quiz. São 5 perguntas no slide, com aquela pontuação de quem acertar mais no menor tempo possível vence, né, o quiz ou fica entre os top 5.
E aqui, pessoal, para começar a sessão de hoje, essa sessão ela também está englobada na parte de storage, na parte de armazenamento da AWS. Como o Vinícius falou na última sessão, ele mostrou onde a gente tem os repositórios de armazenamento, desde o S3 para um Object Store, o EBS, que é um Block Storage, e para a parte de File Storage nós temos o EFS, o FSX. E aí o FSX tem algumas vertentes, para Windows, para Lustre, para NetApp, certo? Além disso, nós temos a ferramenta AWS Backup, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer backups, sincronizar e coordenar backups que você precise fazer na nuvem, e ferramentas de transferências de dados. Para a transferência online, nós temos tanto o DataSync quanto o Transfer Family. Para a transferência offline de dados, nós temos a família AWS Snow. E aí você tem o Snow Cone, que é um menor, o Snowball, e o Snow Mobile, que é um caminhão, praticamente um data center ambulante que a AWS envia para o cliente para fazer essa transferência de dados offline, em caso de muito grande de transferência de dados, petabytes ou muito maior do que isso. Certo? Passando aqui para o próximo slide, quando a gente fala do conceito de hybrid cloud, o que a gente está querendo falar? Hoje, o cliente tem a sua aplicação, os seus dados rodando no seu ambiente on-premises. E esse dado, por algum motivo, essa aplicação, por algum motivo, ela não pode ser transferida 100% para a nuvem, seja por motivo de compliance, seja por motivo de indisponibilidade, seja por motivo de latência, ele não consegue transferir a aplicação para a nuvem. Mas ele quer utilizar, ao mesmo tempo, todas as vantagens que a nuvem traz para o armazenamento dos dados, a escalabilidade e a confiabilidade que a nuvem traz nisso. Então, o que o Storage Gateway faz? Ele une esses dois mundos. E aí temos alguns desafios quando a gente fala desse conceito de hybrid cloud. O quê? Por exemplo, temos o desafio no ambiente on-premise, que a aplicação existente dele, ela não pode ser alterada. Ela já tem toda uma ligação que ela não pode ser refeita. Ele precisa que os dados continuem local, certo? Ele tem requerimentos de compliance com questão de integração com ferramentas de segurança ou alguma ferramenta de gerenciamento. Ele precisa ter uma confiabilidade e uma fácil conexão para a nuvem. Do outro lado, como ele fala no on-premise, eles têm as vantagens, que ele pode ter uma escala infinita para armazenar os dados, ou seja, ele não precisa se preocupar em ter que adquirir novos hardwares, adquirir novos equipamentos para aumentar o storage dele. Na nuvem, a escalabilidade é infinita. Ele vai ter também a possibilidade de usar o poder computacional da nuvem e também utilizar a nuvem para fazer analytics dos dados deles. Ou seja, com esses dados na nuvem, ele pode fazer toda uma análise do que está acontecendo com aqueles dados com as ferramentas que a AWS fornece. Ele também tem a possibilidade de usar um único painel, o console da AWS, para fazer toda essa parte de gerenciamento e monitoração dos dados dele. E também os dados dele podem estar espalhados em mais de uma localidade, ou seja, o data center, a cloud, acaba virando o centralizador, onde a aplicação dele pode estar espalhada em diversos ambientes. Certo? E aí, o Storage Gateway ele faz esse papel, essa junção do seu ambiente on-premises com o seu ambiente na nuvem. Ele é o quê? Ele é podemos dizer assim, um recurso que você instala na sua rede local, certo? E aí, dentro desse recurso, ele pode ser instalado como? Dentro de um VMware, dentro de um Hyper-V, dentro de um KVM, ou você pode solicitar um hardware dedicado da AWS para fazer essa instalação, ou até usar um EC2, subir esse ambiente na nuvem mesmo, para fazer esse papel do Storage Gateway, certo? Esse Storage Gateway ele vai ter um cache local, certo? E ele vai estar, dentro dele, ele aceita todos os principais protocolos padrões que hoje tem no mercado. NFS, SMB, ASCSI, VTL. Com isso, permite que você conecte tanto o seu servidor de aplicação, quanto o servidor de backup, quanto o workstation de um usuário. Tudo isso você consegue conectar ao Storage Gateway para utilizar ele nesse cache local. E ele garante também que você vai ter uma conexão, primeiro, segura, conversando via HTTPS, pelo menos, e uma otimização desse envio dos dados para a nuvem. Chegando na nuvem, primeiro, você vai ter um serviço gerenciado via o console da AWS, e os dados vão ser armazenados em algumas opções. Você pode armazenar seus dados dentro do S3, dentro do Glacier,
dentro do EBS e também utilizar o AWS Backup, né, como a gente falou anteriormente. Além disso, você tem as ferramentas de monitoramento e alertas que a AWS fornece que você pode usar. Por exemplo, você pode usar o IAM para fazer todas as configurações de permissões e rules desses dados. Você pode usar o KMS para garantir a criptografia desses dados em repouso. Você pode usar o CloudWatch para fazer monitoramento e criação de alertas para o seu workload, e o CloudTrail, onde você pode monitorar todos os logs e todas as atividades que aconteçam na sua conta. Com isso, quais são os benefícios? São diversos benefícios. Como eu falei, os protocolos são os protocolos padrões que a gente usa, você não precisa fazer nenhuma alteração na sua aplicação. Você vai ter um cache local, garantindo uma latência baixa para acessar os seus dados. Você vai ter uma otimização na transferência de dados para a nuvem. Todos os requisitos de segurança e compliance são atendidos, tanto a parte de ISO, de SOC, a parte de criptografia, como a gente falou. Você vai ter um custo cost effective, que a gente chama, né? Porque você vai pagar por aquele recurso, somente o recurso que você está utilizando, e você economiza porque você não vai precisar mais gastar com o armazenamento dos seus dados on-premises, gastar com hardware, gastar com todos os recursos associados a esse hardware, como alimentação, segurança, proteção. Além disso, tem a possibilidade de integrar esses dados com todos os recursos que a AWS te fornece. Aqui são os tipos de storage que a gente tem. A AWS ela trabalha com 4 tipos. Nós temos o S3 File Gateway, que normalmente é utilizado para backup de arquivos na nuvem. Backup e compartilhamento de arquivo. Você pode usar o FSX, onde você tem um diretório compartilhado, e aí você consegue fazer aquele acesso local usando o cache pelo FSX. Nós temos o Tape Gateway, que seria um substituto daquele servidor de arquivo em fita, que a gente costuma utilizar muito, principalmente quando a gente faz aquele backup em fita, que tem que ficar armazenado por N tempo, por anos, né? Então a gente pode usar o Tape Gateway nesse local. E o Volume Gateway, que é justamente a ferramenta para fazer um backup na nuvem, certo? De todo o seu arquivo, todo o seu block storage, e para disaster recover também ele pode ser bem utilizado. Falando um pouquinho agora, vamos explodir a caixinha e falar um pouquinho de cada um. Começando pelo S3 File Gateway. O S3 File Gateway, a principal uso deles, né, o use case dele é, primeiro, fazer um backup do seu ambiente on-premises para a nuvem. Você também pode substituir aquele teu servidor NAS que você tem e aí utilizar um compartilhamento de arquivo baseado na nuvem, certo? Que é o que a gente vai até explorar hoje na nossa demo, e garantir a baixa latência, né, do acesso aos arquivos utilizando o cache do File Gateway. E com isso, nós temos diversos benefícios, né? Primeiro, o primeiro ponto assim, de benefício é, primeiro, ele fala tanto o protocolo NFS como o SMB. NFS, o padrão para Linux, e o SMB, que a gente considera padrão para o Windows, certo? Dentro do S3, onde o dado é armazenado, a gente consegue criar ciclos de vida dentro dele. E o que seria esse ciclo de vida? A gente consegue colocar que, conforme esse dado está na cloud e ele não está sendo utilizado, ele pode ir para camadas mais baixas que tem um custo menor para o armazenamento desse dado. Ou seja, você pode escolher ele começando no standard, você pode colocar ele no infrequent access ou até no on-zone infrequent access. São as opções que a gente tem, certo? Além disso, a gente consegue também, como a gente falou, criar esse cache que pode partir. A AWS recomenda que seja 150 gigabits, podendo até ser 64 terabytes nesse cache. E aí, só como a gente pode dimensionar isso, né, num projeto? Normalmente, o que é aconselhável? É considerar 20% do seu armazenamento total. Ou seja, um exemplo, se você tem 1 tera de armazenamento total, você pode configurar ali o seu cache para 200 GB, certo? Mantendo esse padrão de 20% do seu ambiente on-premises, o seu cache local, o seu armazenamento na nuvem. Ele também é facilmente integrado com o SAP, SQL Server, Oracle, os principais bancos de dados que você tem para fazer essa parte de backup. Falando um pouco da parte do compartilhamento de arquivo,
Uma das vantagens também que você tem é que você consegue integrar, quando a gente fala de arquivo utilizando o Windows, você consegue integrar com o AD que você tenha. Então, assim, eu vou mostrar um pouquinho na demo, você consegue apontar o seu AD e ali você formar, né, fazer uma forma que a pessoa que vai acessar, ela se autentica e vai ter autorização ao acesso a esse arquivo compartilhado. Além disso, você pode usar o convidado, né? A gente fala de usuário convidado, ou seja, configura manualmente ali, se você não tem AD, quem vai poder acessar aquele dado compartilhado na nuvem. Caso você esteja utilizando NFS, você consegue também fazer isso a partir de colocar o IP, certo, da máquina que vai ter acesso, da workstation que vai ter acesso a esse arquivo compartilhado. Aqui um pequeno resumo, né? As versões do NFS, ele aceita a versão 3 e 4. Para a SMB é a versão 2 e 3, certo? Os dados eles são todos criptografados, a gente usa o SSE. Você consegue criar alertas e notificações dentro do CloudWatch para qualquer problema que você tenha. Um ponto legal também é que você consegue configurar o refresh do cache que você tenha. Ou seja, a partir de 5 minutos, você vai ter um refresh automático daquele cache, e aí você criou o arquivo dentro do storage, depois de 5 minutos ele já vai replicar para todo mundo que tem acesso a esse arquivo. Falando um pouco do FSX, o FSX ele otimiza o seu acesso on-premises para um arquivo, para um diretório compartilhado, né? Se você, por exemplo, usa o FSX for Windows em cloud, e aí você tem aquele acesso otimizado, acesso via on-premises, você consegue usar o FSX File Gateway. Passa aqui o slide. Ele, da mesma forma como o S3 File Gateway, ele também trabalha com SMB, certo? Ele permite que você tenha até 500 usuários ativos por cada gateway que você tenha e faz até 50 compartilhamentos. Uma das vantagens que tem o FSX é o quê? Que ele tem deduplicação nativa. Então, assim, você consegue otimizar o seu storage utilizando a deduplicação que ele oferece. E, além disso, você consegue fazer uma proteção de dados através de um AWS Backup, um FSX Backup ou até um Shadow Copies. Quando a gente fala agora do Volume Gateway, o Volume Gateway ele é utilizado para principalmente 3 casos. Primeiro, um backup do seu ambiente on-premises, um backup total do seu ambiente, para migração de volumes que você tenha hoje no seu ambiente on-premises para o seu ambiente de cloud e para disaster recovery. E como isso funciona? Primeiro ponto, ele trabalha com o protocolo SCSI. Então, assim, a transferência de dados, como ele fala, desculpa, como ele trabalha com o protocolo SCSI, você consegue também fazer a autenticação entre o seu application server, certo? Que seria o seu initiator, e o seu volume gateway, que seria o seu target. Você consegue fazer uma autenticação entre eles via SHAP, certo? Ele armazena os dados todos num S3. E qual é a vantagem dele? Você, por exemplo, utilizando até como disaster recovery, caso o seu ambiente on-premises caia, você pega esses dados que estão na nuvem, faz o snapshot para um EBS, e aí você consegue subir uma instância dentro de uma instância EC2 na cloud e continuar utilizando a sua aplicação. Ou, se você precisar recuperar esses dados, você recuperou o seu ambiente on-premises, você pega esses dados que vão estar lá armazenados na nuvem, baixa ele para o seu ambiente local e fica utilizando, certo? Um detalhe dele é que ele tem 2 tipos, são duas formas de configurar. Primeiro é a cached volume, onde todos os dados vão para a AWS, certo? Mas ele mantém ali aquele cache local, que você configura do tamanho que você quiser. Ou você tem storage volume. Como é que isso funciona? Os seus dados continuam local, mas através da AWS Backup, você vai fazendo snapshot e replicando esses dados para a nuvem. Seria o perfeito para um caso de disaster recovery, né? Por último, nós temos o Tape Gateway.
Como eu falei, o Tape Gateway ele substitui aquele backup em fitas que a gente fazia localmente, né? Então, isso acaba diminuindo aquele repositório, aquele hardware que você tem local, certo? E, com ele, você também consegue armazenar esses dados num Glacier para fazer arquivamento desses dados. Aqui, os principais características e benefícios dele é que, primeiro, ele é compatível com a SCSI VTL, né, o protocolo que ele utiliza, certo? Todo o armazenamento na nuvem é ilimitado, ou seja, você consegue, primeiro, deixar aquele cache local, armazenar todos os dados na nuvem, no Tape Library, e, após um tempo, se você precisar arquivar esses dados, você consegue transferir ele para o Glacier Deep Archive, né? O que vocês preferirem. E um ponto interessante também, que ele suporta os principais vendors, né, de backup que a gente tem hoje. Por exemplo, a Veeam, Commvault, Veritas, Arcserver, todos esses são compatíveis, você consegue utilizar junto com o Storage Gateway no formato Tape Gateway. Aí aqui, pessoal, falando um pouco do pricing, né? Que é um ponto interessante. São 3 variáveis quando a gente usa o Storage Gateway. E muita gente acaba perguntando, tem dúvidas, né, com relação a essa parte de pricing. Primeiro, o primeiro custo, né, que está associado é o tipo de gateway que a gente vai usar. Como a gente falou, a gente tem o File Gateway, o Volume Gateway, o Tape Gateway, cada um acaba tendo a sua precificação. O segundo ponto é aonde o dado vai ficar armazenado. Se ele vai ficar armazenado no S3, se você vai utilizar esse dado no EBS, ou se vai usar o Glacier Deep Archive, que é o que tem o menor custo de todos. A terceira variável é a transferência de dados. E aí é um ponto. Quando a gente fala de dados que entram para a nuvem, a AWS normalmente não cobra por dados entrantes na cloud. Agora, caso você precise tirar esses dados da nuvem, por exemplo, no caso de disaster recovery, que você precisa recuperar seu ambiente de produção, aí sim a AWS vai cobrar por esse tráfego sainte da nuvem, tem um pequeno valor. A AWS, não sei se todo mundo sabe, ela fornece uma calculadora pública. O link está aqui embaixo, vocês podem botar AWS Calculator, né, no buscador de vocês, que vocês vão achar. E dentro dessa calculadora pública, ela fornece todas as opções que vocês podem fazer, todos os recursos que você tem para você fazer uma configuração de uma estimativa de custo. Então, a partir desse link público, você pode estimar, com a volumetria de dados que você tem, quanto você gastaria no mês com aquele recurso, utilizando esse recurso, por exemplo. E isso serve não só para o Storage Gateway, como para todos os recursos da AWS. Aqui eu botei um pequeno exemplo, certo? Que a gente está até oferecendo aqui na Telecinix, que seria drives, né, com tamanho variados. Por exemplo, um drive pequeno de 1 tera, qual o custo que a gente teria? Então, a gente teria aquele custo do gateway local. Aí, aqui no caso, foi considerado uma movimentação de 500 gigabits no mês. Ele vai ter ali seu valor de 16 cents por gigabit, $80. Um armazenamento de 1 tera dentro do S3, ele também tem seu valor de 0,05. Aí a gente tem um exemplo aqui de 5 teras e de 10 teras. O que muda? Você pode ver que conforme vai aumentando a volumetria dentro do S3, o valor que a AWS te cobra pelo gigabit diminui. Começou com 0,05, no caso de 10 teras, ele caiu para 0,012, ou seja, 1 cent por gigabit armazenado, entendeu? Assim, então, ou seja, essa é uma das vantagens, que é a tierização que a AWS fornece dentro do S3. Conforme você tem mais dados ali, você acaba pagando menos por ele. E lembrando também, como no caso do Tape Gateway, né? Você consegue também... isso aqui a gente está usando o padrão, o standard, né? Mas a gente consegue, não só no Tape Gateway, como em todos os recursos do Storage Gateway, a gente consegue criar esse lifecycle, e aí os dados podem ir para as camadas mais frias, com a camada de Infrequent Access, One Zone Infrequent Access, ou até a Deep Archive e a Glacier, falando do Tape Gateway. Então, esse valor acaba diminuindo mais ainda conforme o passar do tempo. Beleza, pessoal, do Storage Gateway é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei se tem alguma dúvida, Vini, se está tudo tranquilo. Senão a gente pode ir aqui para o... Não, tô aqui no chat aqui, Leandro, e não veio nenhuma, e também no Q&A também não tem nada.
Pode Não, seguir aí no beleza. vídeo. Então, beleza, pessoal. Eu vou aqui fazer uma demo rapidinho para mostrar para vocês como funciona esse compartilhamento de arquivo, né? O Vini já está mostrando o vídeo? Já está Já? aparecendo. Então, beleza, pessoal. Aqui a gente vai fazer uma simulação da utilização do Storage Gateway. Só uma pequena explicação, certo? Como isso aqui é um laboratório, um ambiente de teste, o que eu fiz? Eu criei duas instâncias, uma usando o Windows e uma usando Linux, para simular o meu client, certo? O meu workstation do usuário final. E agora eu vou criar o Storage Gateway e depois eu vou fazer o compartilhamento de arquivo entre essas duas clients. Então, dá um play aqui. Nesse momento, aqui dentro do console, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, as clients criadas. Primeiro, a client do Windows, certo? Com IP público, onde a gente vai acessar via Remote Desktop. E no segundo, a nossa client de Linux, que a gente vai acessar via SSH, também elas já estão ativas e ok, certo? Se vocês tiverem dúvida de como criar instâncias, o Vini, na primeira sessão dele, ele criou algumas instâncias, então vocês podem ver essa sessão de novo para tirar dúvida de todo o passo a passo que precisa para configuração de instância. A gente agora vai acessar no Storage Gateway, a gente vai ali no console, digitou Storage Gateway, certo? Vai para essa página inicial, e a gente vai ali Create Storage Gateway. Esse aqui é o setup inicial, onde a gente bota todas as configurações iniciais. Primeiro, a gente dá um nome para o nosso Storage Gateway, certo? Escolhemos aqui Storage Gateway Tech Journey. Vamos escolher a time zone que a gente vai estar utilizando. Aí aqui no caso, a gente está utilizando a time zone do Brasil, certo? Então a gente vai manter padrão. A região, no caso aqui a gente manteve a região de Norte Virgínia, mas você pode escolher a região que você quiser. Os tipos de gateway que a gente falou agora na apresentação, você pode escolher o FSX, o Volume Gateway, usando o Cached ou o Storage, né? Onde o dado vai estar na nuvem, com cache local, ou o storage que o dado vai estar on-premises fazendo aquele backup. Além do tape gateway, certo? Vamos manter aqui o file gateway. Dentro dele a gente tem algumas opções. Primeiro, a gente pode baixar, até dar um pause aqui para explicar, a gente pode baixar um template, certo? Se a gente quiser usar o VM SCSI, ele é compatível com a versão 6.5, 6.7 e 7.0. Você baixa esse template e aí você instala dentro da sua VMware. Ele pede que você armazene, pelo menos, você disponibilize no seu disco 150 gigabits. Então, isso é sempre que a AWS pede 150 gigabits e que você faça toda a parte de sincronização do NTP Server. Por Hyper-V, mesma coisa, compatível com o Hyper-V desde da versão de 2012, 16, 19 e 22. Para KVM, também suporta o CentOS, Ubuntu 16, Ubuntu 18. O hardware appliance, aqui no caso, caso você não consiga, você não possa, você ter alguma limitação e você precise que a AWS forneça esse hardware. Então, aqui no caso, primeiro, você pega as informações e solicita esse hardware appliance, certo? Depois que você receber ele, você ativa esse hardware appliance no console e aí ele vai aparecer aqui como ativo e aí você consegue utilizar ele como seu storage gate. No nosso caso, no nosso lab, a gente vai usar o EC2, para fazer esse papel de storage gateway. No caso, você na configuração do EC2 agora, como funciona? Você tem duas opções. Primeiro, a AWS ela já dá um settings padrão. Ou seja, se você quiser criar utilizando o indicado pela AWS, você já pode configurar direto aqui em Use Settings. Caso você queira customizar essa configuração, você vai aqui em Customize Your Settings. E aí ela vai te dar algumas informações que você precisa. Primeiro, ela recomenda que você use a instância M5 Xlarge. Segundo, ela pede que você faça toda a configuração de VPC, de subnet, de alocação de IP. Terceiro, pede que você faça a configuração do Security Group, onde você faça a permissão de portas, configure o storage, como a gente falou, no mínimo de 150 GB, para lançar essa instância, certo?
E aí, eu até abri aqui um exemplo para mostrar para vocês, porque aqui nesse caso seria a configuração sua, você criou a instância, você botou ali os padrões mínimos que a AWS pede e você utiliza ele. No caso de você quiser usar o padrão da AWS, aí sim você mantém ali o default settings, que a AWS mesmo já vai pegar toda a configuração de porta, toda a configuração de liberação que ela precisa e vai configurar para vocês. Aqui no caso, ó, como eu botei aqui o modelo customizado, a EMI já vem selecionada para vocês, ou seja, a AWS já informa qual seria a imagem que você precisa utilizar, certo? Você vai fazer toda a outra parte de configuração de rede, de keeper e de permissões, certo? Do Security Group. Ela já também vai te dar uma instância que você precisa usar a mínima ali, pode ser a N5, né, como a gente fala. Mas no caso que você queira usar o default, ela já vai te dar aqui, ela já escolheu que você vai usar N5, e aí você só faz a configuração do VPC, da subnet e do keeper. Aqui no caso, como a gente está fazendo no laboratório, a gente vai usar a padrão, né? Mas no dia a dia, não utilize o padrão. Crie a sua VPC, faça toda a configuração do seu ambiente local. Ele vai criar aqui rapidamente essa instância, certo? Que a gente pode dar uma adiantada. Por quê? Aqui é só um tempinho de lançar a instância, dela estar ativa, inicializar, configurar, todo aquele passo a passo que a gente tem quando a gente faz um ambiente, quando a gente sobe uma instância, né, na AWS. Ok, a instância está criada. A gente pode até conferir a instância criada, já tem até o IP designado. A gente vai aqui dar uma conferida nela. Você vai ver que ela foi criada com aqueles padrões que a AWS formou, M5 Xlarge, com storage de 150 GB para armazenamento, com EBS atachado de 150 GB ali para armazenamento. Toda a parte de VPC e Security Group, a própria AWS criou, certo? E aí agora essa instância já está, o seu storage gateway, no caso, já está configurado. Essa mesma configuração, isso aqui como eu estou usando a C2, você faria essas configurações, que os requisitos mínimos, tanto na VMware, quanto no Hyper-V, quanto no Linux, certo? E aí, qual seria o passo? Você pegaria o IP público que foi criado da sua instância local, do seu VMware, do seu Hyper-V, a mesma coisa que foi feita aqui, e viria para essa página aqui. Essa página é aonde você pega o IP do seu gateway criado e conecta com a AWS. Então, é o que é feito aqui. Primeiro, você vai, aqui automaticamente colocou o IP, mas você registra. Você vai ver como vai ser o acesso. Você pode configurar via VPC, hosted, que te dá mais uma camada de segurança, ou acesso público, que foi o que eu utilizei aqui. Após essa conexão com o gateway, você vai ter uma tela de review, certo? Com todas as informações que você utilizou, e aí você vai ativar esse gateway. Ou seja, seu gateway local que você criou vai se comunicar com a AWS. Aqui a gente pode dar uma adiantada, que vocês vão ver justamente... Desculpa. Perfeito, aqui, ó. Vocês vão ver que após esse apontamento para o IP do seu ambiente local, ele vai aparecer aqui, ó. Ele já confirmou que você reservou 150 GB do seu gateway local, ele já vai avisar aqui. E você vai poder fazer aqui toda a configuração de monitoramento. Primeiro, você pode criar o log do CloudWatch Log, certo? Num novo grupo de log, usando o existente. Aqui no caso de demo, a gente não considerou. E para o alarme também, você pode criar um Storage Gateway Alarme, utilizando a recomendação da AWS, que aí ele faz alarmes com relação à disponibilidade, ao alto uso e o I/O que está sendo, o input output que está sendo ali utilizado, e a questão do cache. Você pode customizar o seu alarme, criar com mais opções ou menos opções, e aí que no nosso caso a gente não utilizou por ser um ambiente de teste. Após criado,
ele vai dar um tempo para configurar, beleza, agora seu storage gateway está criado localmente e conectado com a AWS. Agora o que a gente faz? A gente vai fazer um file share. Primeiro, se você estiver usando outro que não seja o S3, se você estiver usando Tape Gateway, Volume Gateway ou o FSX, você pode criar os outros tipos aqui, certo? Create Tape, Create File Share ou Attach FSX File System. No nosso caso, a gente vai criar o File Share. Primeiro, a gente dá uma conferida aqui, você vê que nosso gateway já está criado, já está rodando, todas as informações que a gente colocou já está aqui disponível. Ele vem com uma tela de monitoração, onde vai ter os alarmes que você criou, certo? E as métricas de vida, de saúde, né? Do seu storage. Tudo isso já vai estar ali disponível para você. Agora, a gente vai criar justamente o file share, né? O arquivo compartilhado. A gente clica ali em file share. Ao criar, agora a gente vai apontar o quê? O gateway que a gente tem. Aí, qual é o tipo de comunicação? Qual é o protocolo? SMB ou NFS? Quando a gente usa SMB, que é um protocolo padrão para o Windows, a gente consegue fazer aqui a autenticação via o AD, e aí aqui você coloca todas as suas informações do AD, ou via usuário guest, onde você coloca também ali a informação do password e a configuração do usuário guest. No NFS, ele já vem por default liberado, e aí você consegue fazer um apontamento, que a gente vai mostrar já. O bucket, ou seja, aonde esse dado vai ficar armazenado dentro da AWS, o lado da AWS que a gente está falando agora. A gente bota um nome para esse bucket, certo? Usamos o Tech Journey 2023. E cria. Se vocês quiserem, vocês podem usar aqui a configuração default, onde ele vai criar um S3 standard com conexão direta, certo? Sem utilizar o VPC, permitindo acesso para qualquer usuário que tenha NFS client, certo? Já criando automaticamente a rules que permite a comunicação do seu gateway com um S3. Caso você queira configurar isso, você tem a opção de aqui em Customize Configuration. Você clica aqui e aí você faz esse passo a passo manualmente, colocando ali o gateway, o versionamento que você precisa, a região. Você consegue ativar aqui primeiro, a questão do log, se você vai querer ter log ou não, aqui também é customizado. Esse Automate Cache Refresh, ou seja, quanto tempo vai demorar para ser feito o refresh? Você pode botar a partir de 5 minutos, ele faz o refresh do seu gateway, certo? E aqui, qual classe você vai utilizar? Vai manter a standard? Vai colocar uma infrequent access? Vai colocar o intelligent tiering? Parte também de usuário, você vai criar um novo usuário, vai usar um existente, parte de criptografia, tudo isso aqui é configurado. Como a gente está usando o NFS, você consegue colocar aqui o IP do recurso que vai utilizar, ou seja, o usuário que vai usar, você consegue configurar o IP dele aqui, ou por default, qualquer um que poderia acessar. Read only ou read write, tudo isso você configura, e aí vem aqui para a tela da criação. Então aqui é você fazendo manualmente esse passo a passo. E aí o nosso file share está configurado. A gente vai acessar aqui o nosso S3, certo? Você vai ver que o nosso storage está vazio nesse momento, certo? Mas ele já está linkado, ou seja, agora a gente já, só recapitulando então, a gente já criou nosso gateway local, a gente já apontou ele para a AWS, e a gente já criou o arquivo, o file share, e já apontou para onde ele vai estar, que vai estar dentro do S3. Beleza, agora a gente já criou o ambiente, agora vamos testar esse ambiente, que é o próximo passo. Você vê aqui que no file share, ele vai dar alguns comandos que você pode utilizar para fazer o quê? Para apontar dentro da sua client para o diretório que a gente criou, para o nosso storage gateway, certo? Ele dá tanto comando usando a nossa client Linux, quanto usando a nossa client Windows. Vai estar aqui configurado esses comandos que a gente vai configurar lá para justamente apontar para o nosso S3. A gente vem aqui primeiro, então, vamos na instância, vamos abrir a nossa instância Linux, nesse primeiro momento, via SSH, que foi o que a gente configurou como permissão para acesso. A gente conecta via EC2 User, certo? Vai abrir aqui o SSH.
Só o tempinho de estabelecer a conexão segura, né, via SSH. Estamos dentro do nosso client de Linux. Aí aqui você vê que está um cliente vazio. Então vamos criar um diretório, fazer um mkdir, vamos criando um diretório novo, certo? Aqui a gente botou o nome de storage, SG. Boa. Beleza, agora já temos um diretório criado. Agora a gente vai pegar o quê? Aquele comando que o file share deu para o apontamento, né, para o nosso S3, nosso storage gateway, a gente vai utilizar ele aqui dentro do nosso client. Então a gente copia, sendo que o destino aqui, o mouth path, na verdade, vai ser o diretório que a gente acabou de criar. Caso já tenha um diretório existente, seria apontar o diretório existente que você tem. Então a gente copia, cola ele aqui. Beleza, agora a gente fez o apontamento. Vai dar o primeiro erro, porque tem que estar com o usuário raiz, certo? Tem que estar com root. Então a gente faz um sudo aqui, e aí agora foi ok, beleza. A gente vai dar aqui um ls, a gente vai ver que está ok. Vai dar vamos ver aqui o diretório, você vai ver que ele já está apontando aqui no final, certo? Com o tamanho de 8 exabytes, ou seja, para demonstrar que seria um número ilimitado, né? Para fazer esse armazenamento. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos criar um arquivo, certo? Dentro desse meu diretório, e vamos ver se esse arquivo vai aparecer lá dentro do meu S3. Vou criar aqui um teste.txt via VI, certo? Dar um nome normal aqui para ele, botar um arquivo de teste. E vamos salvar. Salvamos, saímos, beleza. Vamos conferir se ele foi criado. Está ali, ó, demos teste.txt. Vamos ver se ele está criado certinho. Vamos dar um cat teste.txt. Beleza. Então a gente criou dentro do nosso client Linux. Agora vamos ver se isso foi refletido lá no nosso S3. A gente vem aqui no S3, ó, ele já aparece aqui criado automaticamente dentro da AWS. Beleza? Então, primeiro ponto, primeiro teste, ok. Agora, vamos fazer isso com o Windows. Vamos ver, apontar no Windows também se vai estar tudo ok. A gente entra aqui na nossa client do Windows. A gente vai ver aqui que, nesse caso, a gente vai fazer um acesso via RDP. E aí, para fazer acesso via RDP, a gente tem que pegar o usuário e senha, né, de permissão. Então, a gente vai ter que primeiro decriptografar, usando o keeper que a gente tem criado, para a gente pegar esse usuário e senha. Então, tudo isso aqui foi feito na primeira sessão, explicado como funciona isso. A gente pegou aqui a nossa chave e decriptografou a senha. Então, agora a gente já tem aqui o usuário, a senha e o IP para a gente acessar a nossa máquina Windows. Beleza, vamos fazer isso agora. A gente acessa o nosso cliente via Remote Desktop. Aponta ali o IP público que a AWS forneceu, que aqui no caso você pode ver ali que é o 52.70.213.187. Vai pedir agora para o usuário e senha para poder acessar. A gente pega aqui justamente o usuário e senha que a gente acabou de ter a informação dentro do nosso console. Botou aqui o usuário, botou senha, deu OK. A gente já consegue acessar o nosso console. E aí agora ele vai abrir aqui via Remote Desktop a nossa instância Windows. Como é um primeiro acesso, aí aqui ele demora um pouquinho mais, porque vai ter ele vai estar subindo a instância, vai fazer toda a preparação, né, do Windows. Então a gente pode dar aqui uma adiantada, só para mostrar que hoje ele tem só o disco local dele, tá aqui o C2 pontos. Então aí eu preciso agora apontar para o meu diretório, para o meu arquivo, né, para o meu storage gateway, no caso.
E aí a gente vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez lá do FileShare, só que agora fora o Windows. Primeiro, a gente tentando acessar ele direto via, via o Run, não vai dar certo, por quê? Porque a gente não tem o NFS. A gente sabe que o Windows, ele por padrão, ele é SMB. Então, a gente tem que primeiro instalar um client NFS, certo? Depois de instalar esse client, aí sim a gente consegue botar o comando para ele apontar para o diretório do storage gateway. Ó, avisou que tem um erro, então a gente aqui, no caso, vai ter que criar um client NFS via PowerShell, certo? Vou até dar uma adiantada aqui. Justamente aqui ele está criando o nosso usuário. Está criando, desculpa, está instalando o NFS Client. Beleza. Ao instalar esse NFS Client, ó, já está ok. Beleza. Agora eu posso fazer o comando para autorizar, para apontar o diretório. A gente vem aqui, dá um comando, que é o que eu peguei, que a AWS formou lá no FileShare. Você vê que o IP é o IP lá do nosso storage gateway. E vamos dando um Enter, beleza, já vai estar criado o nosso, já vai estar apontado o nosso diretório. Aqui a gente criou como fosse um L2 pontos, certo? E aí depois que criar, você vai ver que automaticamente ele já vai aparecer dentro da tela do Windows. Calça um tempinho de executar, como a gente está acessando via Remote Desktop, né? Acaba demorando um pouquinho. Beleza, foi criado com sucesso. Vamos conferir se está lá criado. Opa, já está aqui, ó, já está apontado aqui. Vamos abrir ele. Será que vai ter aquele teste.txt que a gente criou no outro? Vamos ver então. A gente clica nele e está lá, teste.txt que a gente criou no nosso client Linux. E aí agora vamos criar um arquivo aqui, um teste 2, para ver se a gente criando aqui, ele vai replicar dentro do nosso S3 e também na nossa instância Linux. Então a gente pega aqui rapidamente, cria um novo arquivo, salva ele dentro desse nosso novo diretório. Beleza, está criado. Agora a gente vai conferir se vai ter replicado. Primeiro dentro do nosso S3 e segundo dentro do nosso client Linux. Tá salvando, beleza. Agora vamos lá conferir. A gente minimiza a nossa tela aqui e acessa de novo o nosso console lá da AWS. Voltamos aqui dentro do nosso S3. É só o tempinho da sincronização. Quando a gente acessar via o S3, vamos dar um atualizar. Beleza, também já está lá dentro do S3 criado. Agora a gente vai lá no nosso Linux, conferir se também foi criado lá. Só dar uma adiantada aqui. A gente acessa aqui o nosso Linux. Como a gente der um ls dentro do nosso diretório, entramos aqui no Storage Gateway, que é o nosso diretório criado. Dá um ls. Ele já aparece aqui também. Teste.2, que foi o que a gente criou. Então é isso, pessoal. A parte de demo é isso, justamente para mostrar esse compartilhamento de arquivo, como isso é feito, todo passo a passo, né?
Agora a gente vai para o quiz. Vou dar um tempinho para o pessoal conseguir se logar. Enquanto isso, Vini, se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto aí, você pode falar. Tem dois questionamentos, Leandro. Sim. Se você puder ver. Primeiro, um questionamento do Celso. Ele colocou como funciona a proteção de VMs on-premise rodando Hyper-V e VMware. Como Essa funciona? dúvida foi ainda no final da apresentação. Como funciona a proteção de VMs on-premises Uhum. rodando em Hyper-V e VMware. Então, no seu ambiente on-premises, você vai fazer esse apontamento, certo? Para a AWS, certo? E aí, você pode criar o AD primeiro, para acesso, quais que vai ter acesso ali, você vai apontar. E toda a parte de criptografia que é feita, você vê que é via HTTPS, né? Então isso é automaticamente criado. Quando você aponta ali, ativa o gateway, ele já vai automaticamente criar essa comunicação, essa criptografia dos dados que vai para a nuvem. Seria isso a dúvida? Então, você pode replicar aqui que a gente vai conversando. E a outra foi do Ricardo Calai, esse agora no final do vídeo. Quando o servidor já possui dados, pode ser configurado o Storage Gateway para fazer uma primeira sincronização de todos os dados. Ele cria a estrutura de arquivos tal qual no servidor on-premise, pastas e subpastas. Sim, sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela pasta que você tem e aí vai linkar essa pasta num objeto storage dentro das três. Então vai ser um para um mesmo. Um folder que você tem aqui vai ser criado um bucket no S3 ali dentro do um bucket dentro do S3, entendeu? Vai ser um para um isso. E aí, por exemplo, se você tem um ambiente on-premise, você consegue, se você tem algum arquivo local dentro de um C2 ponto, você pode copiar, colar ele dentro do seu arquivo novo que você apontou, um L2 ponto, por exemplo, e aí ele vai jogar esse arquivo para a nuvem, né? Vai fazer essa transferência como se fosse um backup, por exemplo, se você quiser utilizar. Minha tela está aparecendo, Vini? Já está aparecendo. Tá? Então, beleza. Pessoal, vou dar um minutinho para vocês se logarem, se juntarem aqui com a gente para participar do quiz. Espero que vocês tenham aproveitado aí tanto a sessão teórica quanto a sessão prática e essa demo que a gente teve tenha sido bem proveitoso para vocês. Esse quiz aqui é simples, são 5 perguntas, no mesmo esquema das outras sessões, né? Vencendo, ficando na frente, quem responder a maior quantidade de perguntas corretas no menor tempo possível. Então vamos dar um tempinho aí para o pessoal conseguir logar.
Foi todo mundo ou a gente tá mais um minutinho, Vini? Como é que tá? Por enquanto, aqui no chat ninguém se manifestou que estava com dificuldade. Se quiser esperar mais um pouquinho só para começar, Beleza. Dá mais um minutinho. mas ninguém pediu ajuda. Bem, acho que podemos começar. Vamos lá, pessoal. Então, só repassando aqui. Opa, entrou mais gente. Então, vamos só repassando aqui a atividade, né? Lembrando que são 20 segundos. A partir do momento que eu starto aqui, vocês têm 20 segundos para responderem. No caso aqui, é uma resposta correta, não tem questão de múltipla escolha. E aí, quem responder no tempo mais rápido acaba ganhando uma pontuação maior. A pessoa está entrando ainda. Acho que agora estabilizou. Opa! Beleza, então vamos começar aqui, pessoal. Opa, entrou mais um aí. Na hora que ia dar o play. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vou começar, hein, pessoal? 3, 2, 1. Começamos. Qual é a melhor opção para substituir backups em fitness? S3 File Gateway, FSX File Gateway, Volume Gateway, Tape Gateway. A maioria respondeu Tape Gateway. A resposta está correta. Boa. Júnior Farias em primeiro. Empatado praticamente com o Nilson. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Qual protocolo o Volume Gateway usa para a comunicação com o servidor on-premises? NFS, iSCSI, SMB ou IP? A maioria respondeu iSCSI, mas isso aqui ficou bem balanceado, hein? Resposta correta, iSCSI. Parabéns, pessoal. Nilson assumiu a ponta, Gabriel em segundo. Vamos para a terceira pergunta, pessoal. No File Gateway, qual a classe de armazenamento não podemos utilizar no S3? Standard, Infrequent Access, One-Zone Infrequent Access ou Glacier? Não usamos no File Gateway. Utilizem outro tipo de gateway. A galera ficou dividida entre One-Zone Infrequent Access e Glacier. E a resposta correta é o Glacier. O Glacier a gente só pode usar no Tape Gateway. No File Gateway não temos essa opção. Liderança de Fernando. Fernando assumiu a ponta agora. Parabéns, Fernando. Quarta pergunta. Qual a recomendação da AWS para a capacidade mínima do cache? A gente falou isso algumas vezes. Opção 50, 64, 150 ou 1 tera. Qual é a recomendação da AWS para a capacidade mínima
no cache, ou seja, naquele gateway que vai ser localmente. A maioria respondeu 150 gigabits e a resposta está correta. Parabéns, pessoal. Com isso, a liderança segue com o Fernando, o Rafael e o Pedro, estão logo atrás. Vamos agora para a última pergunta, normalmente aquela pergunta que mistura tudo aqui na classificação. Qual a solução permite a utilização de deduplicação para a otimização do storage? S3, FSX, Volume ou Tape Gateway? Esse também ficou bem, bem balanceado, mas a maioria respondeu FSX File Gateway. E a resposta está correta, tem deduplicação nativa. Com isso, chegamos ao Fernando Teixeira. Parabéns, venceu. Seguido de Rafael, Pedro, estão sempre aí em todas as sessões, estão sempre entre os tops. Mas o Fernando Oliveira e o Gabriel. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço imensamente a participação de vocês, vocês terem reservado uma hora do seu dia para estarem aqui junto com a gente, aprendendo mais, trocando ideia com a gente. Espero que vocês participem das 2 últimas sessões que nós teremos. Lembrando, galera, assim, que o forms que a gente enviou, vocês podem preencher já no momento que vocês tiverem as informações, tanto de acreditação, quanto da certificação, quanto de registro de oportunidades, vocês já podem preencher, podem enviar para a gente, que antes da última sessão a gente vai consolidar tudo, e aí vai fazer a última sessão que seria a decisiva, né? Então, assim, temos menos de 2 semanas aí para levantar todas essas informações. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato com a gente, mandem um e-mail para a gente, que a gente ajuda vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo evento. Vini, muito obrigado pelo suporte, pelo apoio. E até o próximo evento. Obrigado, pessoal. Bom dia. Até terça-feira que vem no próximo evento.